Esta mensagem tem por título Espanto do Céu, porque os céus se espantam com uma atitude humana. Existem certas condições que reverberam no céu. Como a minha voz está reverberando com eco nesta casa, há certas atitudes que vão ecoar no céu e vão trazer bênção ou maldição para a tua vida. Isso é muito sério. Jeremias capítulo 2, versículo número 12 e 13 na palavra de Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, quem somos nós sem a Tua presença? De onde viemos e para onde iremos, Senhor, são as questões da vida. Pai, nesta hora eu rogo que o Teu Espírito Santo venha usar, Senhor, esta próxima meia hora para falar ao nosso coração. Deus, usa a minha vida mais uma vez por misericórdia. Eu clamo, eu rogo a Tua bênção sobre a igreja, Pai, fala mais uma vez, um pouco mais, sei que já falaste, através de tantos testemunhos maravilhosos, meu Pai, palavra intermediária, mas agora, Deus, por favor, toca naquelas áreas que não foram tocadas ainda, mexe, Senhor, com a nossa estrutura. É a oração que eu peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Eu disse para você que é curioso que há coisas que espantam o céu. Que o céu fica horrorizado com certas coisas que os seres humanos fazem. Por exemplo, há também certas situações que não horrorizam, mas fazem os céus saltarem de alegria. Diz a Bíblia lá em Lucas 15, versículo número 7, que a alegria no céu, quando um pecador se arrepende, mais do que por ser injustos que não carecem de arrependimento. Quando um ser humano toma a atitude de vir para Deus, quando a pessoa se arrepende, reconhece, eu já errei tanto na vida, e vem para um lugar como esse, e sente até constrangido, quem sou eu para receber as bênçãos de Deus? Eu não mereço. E de repente essa pessoa vem para uma casa como essa, e o Espírito Santo começa a provocar, a mexer com você. Aí você vai se apercebendo, não, eu preciso de Jesus na minha vida. Quando essa pessoa entende isso, os céus começam a cochichar, os anjos começam a se alegrar. Diz, olha lá, o Espírito Santo está trabalhando naquele coração. Naquele momento, quando você dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus, certamente, diz a Bíblia, a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Se há pecador arrependido aqui, então a alegria no céu está reverberando, está repercutindo no céu, certamente. Eu tenho certeza que Deus está falando já ao teu coração. Sim, Ele te ama, Ele te quer, Ele tem um plano especial na tua vida, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Mas nem sempre as notícias são boas que chegam nos céus. Há outras notícias que causam alarde, que causam espanto no céu. E é exatamente isso que Jeremias vai falar conosco nesse texto sagrado, quando diz, espantai-vos, ó céu, horrorizai-vos e ficai desolados. Por que a pergunta? Porque o meu povo fez duas coisas. Tomou duas atitudes, fez duas maldades. Olha como a Bíblia chama a atitude humana que desonra a Deus. Ela chama isso de maldade. É maldosa a atitude do homem que se afasta de Deus. O texto que nós vemos nos fala, duas maldades fez o meu povo. A mim me deixaram a fonte de águas vivas, o manancial de águas vivas.
Portanto, irmãos, quando um ser humano que um dia deixou o pecado e veio para Jesus, se arrependeu e começou uma nova vida com Jesus, de repente começa a dar passos para trás, de repente já não serve mais Deus como servia antes, diz a Bíblia que essa pessoa corre o risco de estar trazendo espanto no céu. O céu fica horrorizado. Por quê? Porque o investimento de Deus para a salvação do homem foi tão grande, tão extremo, que custou o preço do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a marca que nos confere o arrependimento. Quando você olha aquilo que Ele fez por você, e você realmente se arrepende, se volta para Jesus, então os céus se alegram. Mas quando você pisa, recalca o sangue da aliança com o qual nós fomos santificados, então o oposto acontece. O céu se escandaliza, se horroriza com a situação do homem. O texto que nós lemos nos fala a respeito disso. Eu olho para esse texto e me causa preocupação. Por quê? Vamos analisar e ver a primeira maldade. A primeira maldade é deixar a Deus, é rejeitá-lo. Deixar a Deus o manancial de águas vivas. Deixar a Deus é o mesmo que uma traição. Como pastor, com frequência eu lido com situações de casais. Essa semana, eu recebi uma chamada telefônica de uma pessoa que dizia, um pai de família, pastor, a minha esposa não quer mais ficar comigo. Pastor, a minha esposa diz que já não temos mais nada, ela pediu divórcio, ela sai de casa a hora que ela quer, volta a hora que quer, eu e meus filhos estamos em casa, eu não sei o que eu faço, estamos chorando, porque vemos a atitude dela, uma atitude de indiferença. E quando eu falo com ela, ela simplesmente diz que a culpa é minha. Irmãos, Jeremias capítulo 2, o texto que nós lemos, nos fala como é que Deus se sente quando Deus é traído. No versículo de número 5 desse capítulo 2, diz, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se o quê? Levianos. É leviana a situação de alguém que se afasta de Deus e ainda põe a culpa em Deus, ou nega a sua própria culpa. Nesse texto a pessoa nega a culpa, e Deus diz, que injustiça acharam vossos pais em mim. Olha Deus assumindo a culpa. Deus olha para si, onde foi que eu errei com você? Qual foi a injustiça que eu fiz para você me deixar? Não é incomum, às vezes, nós falarmos com pessoas, conversando com elas, dizendo, olha, Deus está comigo. E você olha e percebe que não é verdade, porque essa pessoa já não caminha com Deus faz muito tempo. A outra maneira é quando nós invertemos a culpa. Versículo 36 desse capítulo 2, o capítulo é extenso, eu estou tentando ganhar tempo. Versículo número 35, e ainda dizes, eu estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes, eu não pequei. Quando nós não assumimos a nossa culpa, nós trazemos espanto nos céus. Por quê? Porque há um trabalhar do Espírito Santo, como nesta noite Ele está trabalhando em nossos corações, convencendo-nos do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo divino. O Espírito está tentando nos convencer, olha cara, muda o teu percurso, olha mulher, está na hora de tomar uma atitude diferente e se voltar para Deus, mas a gente olha e diz, não, eu estou inocente, eu não pequei. Mas estamos tomando uma atitude contrária à vontade do Senhor. O texto nos fala que é algo mais grave ainda, porque a traição busca
Primeiro, esquecer o primeiro amor. A primeira maldade foi deixar a Deus o manancial de águas vivas. Então, deixa eu tocar um pouquinho nessa questão, porque quando nós esquecemos de Deus, corremos um grave risco. Por que é que o céu se espanta? Porque é uma tremenda idiotice do homem achar que pode viver sem Jesus. É loucura, é insanidade a pessoa achar que indo na contramão da vontade de Deus vai encontrar a felicidade. Lá no Salmo, capítulo 9, versículo 17, a Bíblia nos fala o que acontece com aqueles que se esquecem de Deus. A Bíblia diz assim que os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. É por isso que o céu se espanta, porque o destino final não é outro senão a condenação eterna. Há um quadro muito antigo que antigamente havia na casa dos crentes, talvez os crentes mais antigos já tenham visto esse quadro chamado Os Dois Caminhos. Um quadro que mostra dois caminhos e os pecadores andam em grande quantidade em direção à esquerda e uns poucos indo em direção à direita. Aquele quadro dos caminhos nos mostra, para quem vê o quadro inteiro, percebe que o caminho largo leva à perdição, e são muitos os que entram por aquele caminho. Irmãos, mas nem tudo é esquecimento de Deus. Preste atenção, porque o texto nos fala em Jeremias 2:32, ele vem falar para nós o seguinte: que nenhuma jovem sai de casa. Às vezes eu olho no trânsito, eu acho até engraçado, às vezes sai com pressa, a jovem, mais no semáforo você percebe que elas estão se maquiando. Você dificilmente verá um casamento no qual a noiva não se preocupou com a sua roupa. E Deus está falando assim: porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a noiva, a esposa dos seus sendais, a noiva do seu vestido de gala? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Essa pandemia, irmãos, não ficou à mercê da vontade de Deus. Tudo o que acontece, acontece pela vontade de Deus. E muitos pregadores começavam a dizer que, durante o tempo de confinamento, era para um posicionamento da igreja. Fecha a tua porta até que passe o dia mau. Era o momento da igreja se voltar para Jesus, para a igreja entrar em contrição, porque a resposta não está na medicina, a resposta não está na economia, a única resposta, o destino final dos homens está neste livro santo, as Sagradas Escrituras. Esses dias atrás eu estava assistindo uma live de um pastor muito querido, que foi um dos meus pastores. Ele reunido com a família no Brasil, louvando ao Senhor, com seus netinhos na sala, conservando-se confinado, em razão de que ele é uma pessoa de maioridade. E agora, na semana seguinte, ele recebeu a notícia: partiu para o Senhor o pastor José Carlos. Aí a gente para pensar, ele fez tudo direitinho. Ele se guardou, não saiu para a rua, não se misturou, não entrou em aglomerações, e partiu. Partiu por quê? Porque Deus o queria para si. A morte do crente, irmãos, para nós,
não traz medo, pânico. Para o crente fica apenas a tristeza da separação, mas para nós, a alegria nos céus quando um general de Deus sobe para a glória, porque nós temos convicção de onde vamos, para onde vamos, de quem somos, somos do Senhor. Não se esqueça disso, não dá para esquecer, assim como a jovem não se esquece dos seus ornamentos, assim como a noiva não esquece do seu vestido de noiva no dia do seu casamento, nós não podemos esquecer do que é que nos transforma. Olha o texto de Jeremias, capítulo de número 2, e observe o seguinte, nesse texto santo, olha só, o que Deus está dizendo, como é que começou esse relacionamento entre nós e o Senhor. Versículo de número 2 diz, preste atenção, porque esse é o teu relacionamento com Deus, foi assim que você começou. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor. Que diz o Senhor? O que é que Deus está dizendo? Eu me lembro de ti. Lembro de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios. Desposório é compromisso, é voto de casamento. Deus está dizendo que lembrava do dia em que o povo de Israel fez aliança com ele no altar. Diz mais, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava, então Israel era o quê? Santidade para o Senhor, separação para o Senhor, e eram as primícias da sua novidade, era santidade ao Senhor. Eu me lembro, como eu me lembro, dos meus primeiros dias diante do Senhor, quando eu conheci Jesus pela primeira vez, meu coração vibrava, as cordas do meu coração entoavam uma canção nova. Por quê? Porque eu tinha conhecido Jesus, e havia um relacionamento, uma intimidade tal com Deus, que eu não trocaria por nada deste mundo. Mas a verdade é que o tempo vai passando, e o relacionamento, assim como acontece com os casamentos, pode se tornar uma rotina. E aí a gente começa a fazer as coisas para Deus de uma forma diferente. A primeira maldade do homem foi deixar a Deus o manancial de águas vivas. O que é um manancial, pastor? Manancial é o mesmo que uma fonte perene. A água jorra de cima, e ela não acaba, é inesgotável. E Deus diz que Ele é o nosso manancial de vida. No deserto, a água tem um grande significado. Mas o povo cometeu uma segunda maldade. Pastor, qual foi a segunda maldade que o povo fez? Não apenas deixou a Deus, fez pior. Deixou a Deus e o trocou. Deixou o manancial de águas vivas por uma cisterna rota. Deixa eu colocar você geograficamente para você compreender. O povo de Israel vivia em uma terra, e vive até hoje, numa terra semiárida, desértica. Era muito difícil encontrar água. Então, quando alguém tinha na sua terra manancial, defendia aquela terra, porque aquela terra brotava água de forma natural. Do contrário, teria que sair se esforçando para tentar encontrar um lugar onde pudesse conseguir água. E para conseguir água era muito difícil. O esforço era sobre-humano, tinha que cavar a terra até encontrar um lençol freático. E depois de encontrar a água, quando ela brotava do fundo da terra, não vinha da montanha, mas vinha debaixo da terra, não vinha do alto, vinha da terra, vinha de baixo. Entenda a alegoria. Tem pessoas dizendo as coisas que vêm do alto para buscar aquela que são da terra. Substitui e troca as coisas celestiais pelas coisas terrenas. E depois que cavava o poço com todo o esforço, com todo o suor, a pessoa tinha que simplesmente agora revestir o poço, a cisterna.
tinha que revesti-la com cal, e um trabalho preciso, porque corria o risco que depois de ter revestido todo o poço, chegar lá no dia seguinte e perceber que o poço rachou, e não conteve a água, e a água ser recolhida, e olhar para o poço, e o que eu fiz? Onde eu errei? E não encontrar água nenhuma. Então você troca aquilo que é natural, pelo teu esforço humano, pessoal, você deixa aquilo que é do alto, para buscar aquilo que é da terra, e você não percebe, que em todo esse esforço humano, você está deixando a Deus. Eu me lembro uma certa vez, conversando com um homem, pastor, quando Deus me abençoar, quando Deus me der riqueza, eu vou construir a igreja. Eu pensei comigo, meu Deus, até hoje esse homem corre atrás daquilo que é vão, até hoje corre atrás do vento. Por quê, irmãos? Porque Deus não faz barganha com a gente. Deus não está interessado no nosso dinheiro, naquilo que nós produzimos, Ele está interessado em nos dar oportunidades, onde Ele nos favoreça, nos abençoe, e nós reconhecemos que a bênção vem de Deus. Quando nós olhamos a questão do manancial, preste bem atenção nisso, porque quando nós olhamos para o manancial, olha o que diz a palavra do Senhor, no Salmo 36, versículo 8 e 9, diz que haverá fartura na casa do crente. Na tua casa, irmão, pode vir crise, pode vir dificuldade, mas vai ter abundância. Se você está no Senhor, não te vai faltar, preste bem atenção, não vai faltar para o crente. Por quê? Eles se fartarão da gordura da tua casa, os crentes, os farás beber das correntes das tuas delícias, porque em ti, em Deus está o manancial da vida. Aleluia, na tua luz veremos a luz. Você percebe? Aleluia, nós vemos no Senhor a nossa fonte, onde nós podemos matar a nossa sede. Quando eu olho, eu vejo que abandonar o caminho do Senhor é o que está em Jeremias 7,13, diz o seguinte, Jeremias 17, versículo 13, que nós temos que reconhecer o Senhor como a nossa esperança. Aleluia, se você não perdeu o emprego, fica tranquilo. Se perder o emprego, confia no Senhor, Ele vai abrir porta para você. A nossa esperança é o Senhor. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que o quê? Te abandonam, te deixam, serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Aí eu percebo por esse texto, irmãos, que é loucura cavar cisterna. É loucura trocar o manancial de água viva. Pastor, por que o pastor está insistindo nisso? Irmãos, que diz, por quê? Você veio a este culto, e eu tenho certeza que esta palavra, se não mexeu, vai ter que mexer com a tua estrutura. Sabe por quê? Porque mexeu com a minha. Hoje pela manhã, na oração da manhã, viemos aqui orar, e eu cheguei, em certa hora da oração, havia uma presença maravilhosa do Senhor entre nós, e durante a oração, eu queria orar, e eu não conseguia orar, a não ser dizer, Senhor, eu me arrependo, Senhor, de não ter aproveitado esse tempo dessa pandemia, para provocar na tua igreja a fé, a determinação, a vontade de te buscar, porque, irmãos queridos, não era para nós ficarmos como os do mundo, espantados com as coisas que haverão de vir. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo de Deus, nós pertencemos ao Senhor, a nossa confiança vem do Senhor. Nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, diz o Senhor no Salmo 91, mas nós mudamos. Eu mudei. Pastor, no que é que nós mudamos? Analisa um pouquinho a tua própria vida e perceba uma coisa.
Aquele que antes tocava alegremente, já não está tocando mais. Aquele que servia com desprendimento, hoje já não serve mais. Aquele que antes se alegrava no Senhor, hoje se tornou analista de sistemas. A igreja para ele se transformou num sistema, o qual ele analisa, calcula. Não é mais o lugar da adoração ao Senhor. Irmãos, está na hora de nós voltarmos para Deus, a fonte de águas vivas. Está na hora de nós retornarmos para o Senhor. Deus tem nos chamado a atenção hoje pela manhã. Quem estava aqui ouviu Deus falar conosco por profecia, que o Senhor está cuidando do seu povo. Deus quer cuidar do povo dele. Ele quer cuidar de você. Mas nós precisamos voltar para Deus. É tempo de nós voltarmos para o Senhor. Mas tem gente que não quer ser cuidado por Jesus. A cisterna rota representa a nossa religiosidade. Como é fácil trocar a Deus por uma religiosidade vazia. Um certo homem chega para Jesus, um jovem, diz: Senhor, te seguirei por onde quer que tu fores, Senhor. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você conhece o texto, mas Marcos capítulo 10, versículo 17, nos fala bem diferente, nos fala o seguinte, que aquele homem, diz a Bíblia que quando o Senhor dá para ele as condições para segui-lo, ele abaixa a cabeça, vira as costas, dá as costas para Jesus, diz a Bíblia que Jesus o amou. O Senhor amou aquele jovem porque viu nele potencial, viu nele qualidades, até porque o texto diz mancebo de qualidade, o jovem de caráter, de índole, tinha tudo para dar certo, só faltava Jesus, e ele pega, vira as costas para Jesus e diz: agora eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. E Jesus o amou. O Senhor não vai atrás do jovem: ei, espera um pouquinho, vou baixar para você o custo do discipulado, vou abaixar para você as condições para servir a Deus. Não. O Senhor fica no mesmo lugar, porque Ele espera que aquele jovem faça como um outro, aquele que o Senhor disse, quando estava a comer bolotas de porcos, disse: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. O Senhor está nos chamando à reflexão, o Senhor está nos chamando a voltar para a oração, voltar para a palavra, voltar para o Senhor. Aleluia, está na hora de nós voltarmos para Deus, igreja, está na hora de nós voltarmos para o Senhor, a fonte de águas vivas. Aleluia, Ele espera isso de você e de mim. Nesta noite, Deus espera algo mais de nós. Se nós insistirmos na cisterna vazia, em correr atrás do vento, Isaías 29, versículo de número 8, nos dá o resultado disso. Diz que esta alma será também como o faminto que sonha que está comendo, mas quando acorda, sente a sua alma vazia. Ou como o sequioso, o sedento que sonha que está bebendo, mas quando acorda, anda desfalecido, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Alma vazia. Esse é o resultado daquele que escolhe o seu próprio caminho. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque dá tempo de voltar. Sempre dá tempo de voltar. Aí aquela mulher está indo para a cisterna, meio-dia, só a pico, ela está indo em direção a buscar água, e ela então tem um encontro repentino com o mestre na beira do poço. Mulher, dá-me de beber. Senhor, o poço é fundo,
Mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, tu é que me pedirias, e eu te daria água viva. Tem água viva para você, para aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Deixa Deus te chacoalhar nesta noite, deixa Deus trabalhar no teu coração. Vamos ficar em pé, o tempo já está acabando. Não, Deus não está interessado naquilo que você pode fazer para Ele. Ele não está interessado em nada que você possa oferecer, até porque nós nada temos para oferecer. Ele não está interessado no teu bolso, não está interessado nos teus dons, nos teus talentos. Ele não quer nada de você. Mas quando Ele enche o nosso coração, aí a coisa muda. Aí tudo que é nosso, aí a gente entende que foi Ele que deu e passa a ser dele. Aí o talento, o tempo, já não é mais nosso, é de Deus. Porque nós queremos servir, nós queremos agradá-lo. Eu faço um chamado, um apelo. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, não. O apelo é ao teu coração. Volta para Deus. Volta para Deus. Ele tem planos contigo. Ele não se esqueceu de você, mas Ele diz: eis que porém tenho contra ti uma coisa, você conhece, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Ah, mas eu pedi algo para Deus, Ele não fez por mim. Ele não fez porque Ele tem algo melhor para você no futuro. Eu sei os planos que tenho para contigo, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Deus quer te abençoar. Então para de confiar no teu intelecto, na tua capacidade, no teu talento, no teu esforço, e volta a confiar em Deus. O apelo está feito, aí onde você está. Curva a sua cabeça. Respeite esse momento em que Deus quer falar ao teu coração. Meu Deus, nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, por achar, ou até dizer, que esse tempo de ficar em casa foi bom. Ó Deus, nos enganamos a nós mesmos, achamos, Senhor, que a vida sem Deus, de alguma forma nos trouxe benefícios. Ó Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Senhor, a igreja está voltando para Ti. Meu Deus, o Teu povo está voltando para o Senhor em arrependimento, em contrição. Pai eterno, eu sei que o Senhor vai cuidar de nós. O Senhor nunca nos deixou, nunca Te deixarei, nem Te abandonarei. É aquilo que a Tua palavra diz, mas nós Te abandonamos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quebranta-nos, Deus. Quebranta-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, meu Deus, a espantar os céus. Meu Deus, não, Senhor, porque nós te deixamos, mas porque nós voltamos para Ti. Que os céus se alegrem, Senhor, por mais um pecador que se arrepende. Que os céus se alegrem, Senhor, e se espantem, meu Deus, porque o Teu povo está voltando, Senhor, meu Deus, a buscar as coisas que são de cima, que são do alto, onde Cristo está sentado à Tua destra. Guarda o Teu povo, Senhor. Guarda o Teu povo, Senhor. Aleluia. Se alguém aqui nesta noite, joelhos, aleluia. Se alguém aqui nesta noite, de olhos fechados ainda, mas quebrantado, coração ajoelhado diante do Senhor, e quer se voltar para Deus, esta é a tua oportunidade.
Essa é a tua oportunidade. Deus não vai te desprezar, Ele te ama, Ele te quer. Deus, nesta hora, recebe esta vida na tua presença. Pai, recebe este coração, Senhor, quebrantado diante de ti. Pai, ajuda-nos a fazer as melhores escolhas. Pai, eu escolho o manancial de vida. Meu Deus, eu enterro a cisterna. Meu Deus, eu entulho o poço e eu volto para a fonte de águas vivas. Eu volto para o Senhor. Aleluia, porque o meu esforço não redundou em nada. Pai, em nome de Jesus, olha este, Senhor, meu Deus, cujo coração o Senhor conhece, e abençoa-os, Deus. Nós rogamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe.